sobre a eleição americana propriamente dito. Depois dessa introdução. Vamos lá, como é que funciona a eleição americana? Quem que elege o presidente da república lá, que vai se eleger amanhã? Em tese, o povo, né? A votação é o povo, né? Mas, veja, desde o começo, a eleição americana é uma eleição indireta. O povo vota, mas não é o voto direto do povo que determina o resultado. Por quê? Porque, na verdade, o voto é para constituir um colégio eleitoral e é esse colégio eleitoral que elege o presidente. Então, o voto, efetivamente, é um voto indireto. E cada um dos estados vota para eleger delegados numa votação onde o número de delegados é proporcional à população de cada um dos estados americanos. Coloca a imagem, por favor, as imagens. Vamos colocar aqui. Aí, essa é a imagem que eu queria mostrar. Isso. Aí. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a Califórnia. Califórnia é o estado que tem o maior número de delegados, que tem a maior população. Então, a maior população dos Estados Unidos deve ser na Califórnia. Califórnia, com certeza. Entendi. Vamos colocar aqui, por exemplo, O primeiro é a Califórnia, o segundo é o Texas, e o terceiro é a Flórida. A Califórnia tem 38 milhões de pessoas. Isso. Vamos colocar aqui a Flórida. 22 milhões. Bem menos. Bem menos. E deve ter um limite, né? O mínimo 3 e o máximo 54, que deve ser da Califórnia. O mínimo de 3, porque é o caso, por exemplo, do Washington. Delaware, é o caso do Alasca, Washington. Por quê? Porque o Washington, na verdade, é a capital, É a capital, né? como se fosse O Brasília. Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia, Washington, D.C. Então, só tem um deputado e um delegado correspondente desse deputado. E tem 2 senadores, então tem 3 delegados. A mesma coisa o Alasca. Entendi. Nos outros, na Califórnia, tem 52 delegados correspondentes aos deputados e 2 senadores. Tá, mas vamos lá pra gente entender. Tira o zoom da tela, por favor. Aqui em cima. Por que aparece aqui estados sólidos, improvável, inclina-se, provável e sólido? Por que é desse jeito? Porque isso corresponde a estados em que tradicionalmente o Partido Democrata é Ganha. vencedor. Então é sólido porque Vai ganhar lá, não tem jeito. Da mesma forma que em estados onde é muito provável que o Partido Republicano irá ganhar. Então, Isso olhando aqui em termos de delegados, né? Então, olhando esse quadro inicial, a Câmara tem vantagem, né? Olhando. Não, nesse quadro aqui a Câmara perde, né? Não, 211 a 219. Não, mas ela tem 139 que são bem sólidos. Sim. E lá no sim, os Trump são 93. Tá, abaixa um pouquinho, vamos pro mapa. Aqui, vamos lá. Tá pronto, aqui. Deixa eu entender uma coisa. Aqui tem 54 delegados. Isso. Por que são 54 delegados? Quem que elege essas pessoas? Esses 54 delegados são eleitos pelos eleitores que vão às urnas. E aqui Mas isso é bem antes, não é agora? Não, a eleição americana, Thomas, eu preciso explicar o seguinte. Ao contrário do Brasil, onde você tem um Tribunal Superior Eleitoral que coordena toda a eleição no país, A eleição presidencial. uma única regra, A eleição presidencial. a eleição presidencial e as eleições em geral. Aqui no Brasil só tem uma regra para todas as eleições. Nos Estados Unidos, até em função dessa trajetória histórica de relativa autonomia dos estados, né, cada estado tem uma regra para a eleição dos seus delegados. Até nisso eles têm, Até nisso. eles têm a independência. Tem regra para a votação, tem regra para constituição dos eleitores, Dos eleitos. Então, cada estado tem uma regra. O que tem de nacional é que o número de delegados tem que ser proporcional à população. E população Isso é geral, entendi. Isso é geral. que é conferida a cada 10 anos. Isso é geral, não tem jeito. É. Certo. Então, por exemplo, a Califórnia tem 54 delegados. Quem são essas 54? Essas 54 pessoas? São 54 pessoas indicadas pelos partidos. São delegados partidários. Mas quem que indica mais? Republicano ou democrata lá?
No caso, como era um estado onde tradicionalmente tem a maioria republicana, Democrata. democrata, Democrata, isso, lá democrata, ganha a esquerda. isso, é o Partido Republicano, são delegados indicados pelo Partido Republicano, que são escolhidos, né? E outra característica... Mas são 54, deve ser o quê? Uns 40 democratas? Não tem isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem uma regra que vigora na esmagadora maioria dos estados, que é a seguinte: se você tem um partido, tem 50% mais um dos votos dos eleitores, da população, ele leva todos os delegados. Não, isso eu entendi. Entendeu? Leva todos. O partido, suponhamos, na Califórnia, Tem, o partido, vou colocar 10 milhões de eleitores, 10 milhões. 10 milhões de eleitores. Certo. O Partido Democrata tem 5 milhões e 1. 5 milhões e 1. Ele leva os 54 delegados. Então os 54 delegados que estão lá são democratas. Então lá acabou, lá não tem discussão lá. Não. O Trump nem vai lá fazer campanha. Não, claro que vai. Não, mas não vai virar nada ele lá. Sim, mas de qualquer forma ele vai, porque é um estado politicamente importante. Então ele vai fazer campanha. Mas claro que ele não vai priorizar a Califórnia. Ele vai priorizar os estados onde tradicionalmente ele ganha. E um outro dado importante da eleição americana. São os chamados estados pêndulo. Esses estados nós temos outra arte para mostrar. são decisivos. Mas deixa eu entender uma coisa, vamos lá. Arizona é o estado pêndulo. Sim. Você falou que os 54 delegados da Califórnia, eles são democratas. Democratas. E na Arizona, como é que é? Na Arizona, o que é o estado pêndulo? É que não há garantia que vai dar democrata ou vai dar republicano. Mas os delegados que estão lá são ou os 11, ou são 11 republicanos ou são 11 democratas, isso é certeza. Isso. Isso é fato. Isso. Tem inclusive uma frase que sintetiza esse processo, chama de The winner takes all. Ou seja, o vencedor leva tudo. Leva tudo. Né? No caso dos estados pêndulos, como o Arizona, é o estado em disputa. Não, mas os 11 que estão lá, eles já ganharam a eleição, os 11 delegados. Não. Os 11 delegados vão ser disputados. Vão ser disputados da seguinte forma: se o Partido Democrata ganhar lá, ele leva os 11. Se o Republicano ganhar, ele leva os 11. Não, isso eu entendi. Mas eu tô dizendo o seguinte: você falou que na Califórnia são 54 pessoas. 54 delegados. Mas são pessoas, né? Cada Sim, delegado é uma pessoa, Sim. Essas 54 pessoas já estão eleitas? Já estão eleitos. Uma eleição lá atrás? Não, são eleitos agora. Amanhã, serão eleitos amanhã. Amanhã, né? Já estão em processo eleitoral. Então você tá votando. Então é como se fosse votar para deputado. Isso. Como se fosse votar com o deputado e o deputado fosse eleger o presidente. Não, mas por exemplo, assim, ó, eu vou lá na urna amanhã, lá nos Estados Unidos. Eu voto num deputado da Califórnia. Esse seria. Lá deve ter deputado estadual também, deve ter. Tem. Mas esse é deputado federal, esse aqui. Esse é deputado federal. Não. Veja, não confunde delegado com deputado. Não tem nada a ver. Nada a ver. A Califórnia tem 54 deputados na Câmara. Mas esses deputados não necessariamente serão os delegados. Quem indica os delegados são os partidos. Tá certo? Que pode ser deputado ou não. Não. Então eu vou mudar. A eleição do Congresso é em outro ano, né? É isso. A eleição do Congresso normalmente se dá no meio do mandato. No meio do mandato. Exatamente. Em 2026 eles vão votar para deputado. É isso. Que são as... Tá, perfeito. Mas minha dúvida permanece. Então o cara que vai votar lá na Califórnia amanhã, ele vai votar para presidente, Kamala ou Trump, e também vai votar para delegado? Não. Se ele vota na Câmara, ele vota nos delegados, né, listados. Mas ele não escolhe. Ele não escolhe o delegado X. Não. É como se fosse voto em lista isso aí. Exatamente. Não. Voto em lista. Você está votando, no caso, está votando no partido. Você não está votando no delegado. O partido indica uma lista de delegados. Né? Mas então o voto Então, o que você está me dizendo, então, eu não estou entendendo, mas então o voto é direto, então. Não é direto. Voto direto seria se ele como se fosse direto. O Lula e o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro. Votar na figura e ponto. Mas eu vou votar lá no... Eu vou votar no... Na urna deve estar só assim lá, republicano e democrata, deve ser isso. Com a lista de delegados. Mas tem outros partidos também, né? Tem outros partidos, mas os outros partidos são a sua capacidade de disputar uma eleição como essa. Neste momento... Impossível, né? Né? Tá, mas então eu voto lá. Eu voto lá, Donald Trump. Votei em Donald Trump.
Vai pra lista do Trump. Mas por que que o Arizona você falou que é um estado que não dá pra saber isso? Porque as eleições anteriores Mudam. foram equilibradas. Hora ganhava um, hora ganhava outro. Hora ganhava... Ah, tá. Então você tá me dizendo que amanhã, com certeza, na Califórnia, vai dar democrata. É isso. Certeza 100% não existe. Não né? existe. Mas a grande tendência é dar... Ah, tá. Então esses delegados, eles não estão eleitos ainda. Não estão eleitos. Lógico que não. Eles vão ser eleitos amanhã depois de terminado o resultado. Determinado o resultado, o que acontece? A Califórnia, o Partido Democrata confirmou, ganhou. Então, o Partido Democrata já tem a lista dos 54, eles são... Não, porque eu tava vendo na delegados. televisão, acho que eu entendi errado. Eu tava vendo na televisão uma explicação. Lá falou assim, que, por exemplo, o Texas tem 40 delegados. Se 21 votar de um jeito e 19 de outro, o que ganhou leva tudo, não é isso? Isso, leva tudo. Mas essa possibilidade de 21 votar e 19 em outro não pode existir também. Não, veja. Porque vai ganhar os 40 republicanos. Não, mas não é assim. Tem 40 delegados. Esses 40 São tudo republicanos. Não. Ganhou republicano lá. Tem 40 delegados republicanos. E 40 democratas. 40 democratas. Ganhou republicano, vamos dar esse exemplo. O republicano Ganhou o Trump, aham. vai os 40 republicanos. 40 delegados republicanos de ponto. Então esse exemplo que a televisão deu não existe. Eles explicaram errado, então. Sim, não existe essa coisa de meio. O que tem, sim, tem dois estados, tem dois dois estados, estados, que é Nebraska e Iowa. Iowa. Não, então esse exemplo que eu vi tá errado, esse exemplo. Sim, não é assim. Não existe 15 votar de um jeito e 25 de outro. Não, essa possibilidade não existe. É, Nesse porque- sistema, não. Ah, tá. Então o que tá em jogo lá no Arizona, em jogo lá no Arizona é que se vai ganhar republicano ou democrata. Essa é a única discussão lá. É a única discussão. Serão 11 ou republicano ou democrata. É isso. Mas então o voto é bem parecido com o direto. Não é parecido com o direto. Por que não é parecido com o direto? Porque pode aparecer a contradição de você ter no conjunto dos eleitores, dos eleitores dos Estados Unidos, que forem votar, porque o voto lá não é obrigatório, dos eleitores que forem votar, a maioria ser democrata e ser eleito um presidente republicano. Por causa dessa distribuição. Exatamente por conta dessa distribuição. Entendi. E isso já aconteceu na história. O que aconteceu só? Tem mais ali pra mostrar. Entendido. Então, agora que eu entendi, essas pessoas não estão eleitas, então. Não estão eleitas. Não estão eleitas. Elas poderão ser eleitas se confirmar as tendências que estão. Vamos supor, no quadro. o presidente do Partido Republicano está no Texas. Ele manda para a Justiça Eleitoral de lá a lista com os 40 dele, é isso? Exatamente. E o do Democrata manda a lista com os 40. Exatamente. Esses serão os delegados. Uma outra discussão que aparece aqui, assim, as pessoas perguntam, mas esses delegados não podem trair? É isso que eu ia falar. Aí é o caso do Texas, lá que a mulher falou, de 15 para 25. Acontece que aí os partidos indicam pessoas Muito próximas. muito de confiança, entendeu? Que não vai trair. Mas se trair um, vai trair. Não vai adiantar nada. Nunca aconteceu isso, né? Já aconteceu, mas aí o cara é Expulso. execrado, né? Não, mas só um trair. Mudar o resultado nunca, né? Não muda o resultado. Mas veja, uma eventual traição num quadro de uma disputa muito apertada pode ser um fator No estado que tem só 3, por exemplo. exatamente. Um só, né? Entendi. Mas isso não acontece lá no estado, acontece na eleição depois direta do presidente, né? Quando esses delegados reúnem para... Tá, esses delegados todos, eles estão aonde hoje? Eles estão nas cidades deles? Estão nos seus estados. Estão nos seus estados. Tá, aí amanhã nós vamos saber, por exemplo, a Califórnia ganhou a democrata. Isso. Aí aparece lá assim, Câmara, Flórida, Califórnia. Ela agradece a Califórnia. Obrigado, Califórnia. Exatamente. Os 54 Aí delegados. essas 54 pessoas, elas vão pra Washington votar de novo lá pra presidente? Exatamente. Elas votam. Mas isso depois, demora. Depois, Ah, mas amanhã é oficial porque não tem como mudar mais. Exatamente. Não é amanhã que isso já se reúne imediatamente. Entendeu? A eleição de amanhã é desses delegados, desses. Tá. Mas já ganhou. Aí o ganhador já vai lá e discursa, né? O ganhador já vai e discursa. Claro. Aí o processo está Consolidado. consolidado. Agora eu tô entendendo. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que tem 2 estados que têm exceção. Por quê?
Porque a legislação eleitoral desses dois estados determina isso. Que os votos sejam, que os delegados sejam proporcionais ao voto dado, Voto direto. voto direto. Então vamos supor, tem 3 milhões de votos. 1 milhão votou em republicano, 2 milhões de democrata. Vai 2 democratas e 1 republicano. Exato. Se for 3, é 2-1, pronto. Isso pode desequilibrar o jogo também, interessante. Em tese, essa é uma legislação eleitoral mais democrática, né? Que espelha mais aquilo que é a vontade da população. Né? Porque se você olha, por exemplo, Sobe um pouquinho dessa tela, por favor, amigo. a Califórnia tem 54 Peraí, delegados. Não, sobe. Um pouquinho mais. Tá, pode parar. E por que quer dizer provável? Porque às vezes pode ter traição lá. Porque